Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa passou por uma gigantesca reconfiguração de suas fronteiras, especialmente no leste europeu. Como sabemos, nesta região, algumas nações de regimes democráticos converteram-se ao autoritarismo durante o período do entre-guerras. Alguns desses casos são bem conhecidos e estudados, já outros, nem tanto. E no vídeo de hoje, apresentaremos um caso dessas nações menos comentadas. Passados quase 150 anos depois de deixarem de existir, a Primeira Guerra Mundial criou a oportunidade da Polônia ressurgir enquanto nação. E no vídeo de hoje, nós analisaremos em que condições a Polônia ressurgiu, quais foram as principais dificuldades que eles enfrentaram e quais foram os motivos que fizeram eles abraçarem o autoritarismo e deixando o parlamentarismo, a democracia de lado. Fica comigo que nós veremos tudo isso no vídeo de hoje. As fronteiras da Polônia. Primeiramente, falemos das fronteiras territoriais da Polônia. Nas conferências de paz, não estava muito claro como deveria ser o território deste novo Estado polaco. Basicamente, haviam 3 correntes de pensamento para se tratar deste assunto. A primeira delas seria a dos próprios poloneses. Para eles, a Polônia deveria ser grande e economicamente viável para poder se desenvolver sozinha e poder se defender contra eventuais ataques. Os franceses queriam evitar futuros problemas com os alemães. Então, uma Polônia grande seria uma grande aliada no caso da Alemanha querer brincar na Europa novamente. Já os americanos e ingleses, eles não queriam que a Alemanha saísse muito lesada territorialmente, então propuseram uma Polônia que tivesse só os territórios com a maioria polaca, com exceção ao corredor que ligasse a mesma com o mar. E o resultado, bem, a Polônia saiu muito semelhante àquilo que os ingleses e americanos pensaram, o que deixou os poloneses nada felizes. Pois bem, mas sejamos francos, ninguém saiu daquela conferência de paz muito feliz. Vale lembrar que aquela conferência não delimitou somente os territórios da Polônia. Todo o leste europeu ficou reconfigurado, e todas as nações reclamavam o território de uma da outra. O resultado foi um verdadeiro Battle Royale na época. Todo mundo declarava guerra a todo mundo. A Polônia, por exemplo, entrou em guerra com os alemães, entrou em conflito com os russos, com os lituanos, com os ucranianos e com os tchecos. Todos os seus vizinhos num período de 3 anos, e às vezes entravam em guerra com mais de um ao mesmo tempo. Claro que alguns desses conflitos se resolviam de maneira rápida, eram confrontos em cidades específicas. Em alguns casos, esses confrontos eram levados a tribunais internacionais que decidiam a favor de uma ou de outra nação. Mas, em excepcional, houve um caso em que a própria integridade territorial da Polônia, a própria existência da Polônia enquanto nação, na verdade, se comprometeu, entrou em risco. Neste caso, eu me refiro a Guerra Polaco-Soviética. A guerra com a União Soviética foi de longe o mais importante dentre os conflitos nos 5 primeiros anos de existência da Polônia enquanto nação. Militarmente, a Polônia teve de lutar contra este colosso mundial enquanto se organizava como Estado em seu próprio território. As forças soviéticas chegaram às fronteiras da cidade de Varsóvia, capital polonesa, e ficaram muito perto de vencer este confronto. Coube a Piłsudski, este homem de belo bigode, liderar o exército nesta batalha. Usando de uma estratégia suicida, considerada inadequada pelos seus próprios conselheiros, ele conseguiu não só expulsar os russos de suas fronteiras, como também conseguiu estabelecer o controle de regiões que, antes da guerra, não pertenciam à Polônia. Desta guerra, podemos citar 4 grandes consequências que influenciarão a Polônia nos próximos anos do entre-guerras. O primeiro seria o reconhecimento internacional, tendo vista a derrota infligida à Rússia. Mesmo que a União Soviética ainda estivesse em guerra, vencer a Rússia é vencer a Rússia. O segundo ponto seria o temor de uma revanche russa, tendo em vista as reclamações soviéticas sobre a legitimidade da vitória polonesa. O terceiro ponto seria a transformação do quadro étnico polonês, tendo em vista a grande massa de ucranianos e bielorrussos presentes nos territórios anexados pela guerra. E, por último, a criação de um imaginário heróico em torno da figura de Piłsudski, por conta da forma com que ele se portou no conflito. Esta não seria a última vez que ele irá influenciar a história polonesa. O parlamentarismo.
Passado todos esses conflitos, em 1921 a Polônia ratifica sua nova Constituição. Essa Constituição ela se viria fortemente influenciada tanto o liberalismo vigente neste período, inglês, mas principalmente pela França, pelo liberalismo francês. Isso pode ser visto na própria separação entre os três poderes. Neles, nós temos o seguinte cenário. O poder legislativo era composto pelo Sejm, um parlamento, e o Senado. Esses parlamentares eram eleitos através de eleições, onde, para se votar, o cidadão deveria apenas comprovar a sua residência no distrito de votação, enquanto cidadão polonês. Cabia ao parlamento não somente definir o orçamento anual, o limite do efetivo militar, como também eleger o presidente da república. Sim, passava pelo legislativo a escolha do chefe do executivo, que exercia um mandato de 7 anos. Ao presidente, cabia a função de escolher o presidente do corpo de ministros, ou seja, aquele que vai definir os outros ministros do Estado e representar a nação nas relações internacionais. O judiciário, por sua vez, possuía certa independência, organizando-se em tribunais regionais. Ao nível civil, por sua vez, era dada à população muita liberdade individual. Os jornais não poderiam ser censurados, exceto em casos extremamente excepcionais. Esse tipo de lei também se aplicava às minorias nacionais, aquelas que eu informei que compunham parte de 1/3 da população polonesa, podendo eles fundar escolas, jornais em seus próprios idiomas. Em si, essa forma de governo liberal não era um problema. Haviam muitas outras nações naquele período que se regiam baseado nesses mesmos princípios. O problema estava no parlamento. Haviam muitos partidos políticos com grande poder de influência lá dentro. Não que isso também seja um problema. O problema estava justamente na questão de compor uma maioria. Como havia muita gente com poder, era muito fácil de você conseguir barrar projetos, o que fazia com que o governo o tempo inteiro mudasse. Houve mais de 10 mudanças de governo num período de 5 anos, o que causava uma grande instabilidade política, porque a população não se sentia muito bem representada. Isso causava problemas de corrupção, pois se suspeitava que havia corrupção até mesmo para formar a maioria, e isso foi escalonando até que se tornou um problema de ordem pública. E aqui eu digo problema de ordem pública porque, além desses problemas envolvendo a própria instituição parlamentarista, os governos não conseguiram solucionar outros problemas sociais. Havia uma grande inflação na Polônia desde sua fundação. Haviam conflitos do governo com as minorias étnicas. Mesmo com elas tendo direitos garantidos pela Constituição, elas se rebelavam ou então começavam a fazer protestos em favor das nações das quais elas faziam parte, causando uma instabilidade na região. Enfim, a Polônia neste período se tornou um grande barril de pólvora, pronto para ser explodido. Haviam dúvidas se este governo poderia proteger o povo de virtuais invasões ou calamidades, e é neste cenário em que a imagem de Piłsudski, antigo ministro das relações do exército, passa a ganhar força. O Sanakja. Este homem, o Piłsudski, ele possui uma história incrível, uma história que muitas vezes se confunde com a própria história da Polônia, e ele vai ser de essencial importância a partir de agora. Como dito, ele tinha ajudado, na verdade ele tinha liderado as tropas polonesas durante a invasão soviética da Polônia. Não somente isso, mas também antes da própria Primeira Guerra começar, ele tinha treinado um corpo polonês para lutar a favor das potências centrais na Primeira Guerra Mundial. Parte desses soldados eles foram utilizados nas guerras que a Polônia teve logo depois da sua independência. Então assim, era um homem que detinha muito prestígio junto às forças militares e também detinha muito prestígio perante a própria população. E ele não ficou apenas nos discursos, passou a organizar uma força militar paralela com seus adeptos e, em maio de 1926, ele avança em direção a Varsóvia após protestos da população sobre a constituição de um novo governo no país. No dia 12, ele chega à capital e, após negociações mal sucedidas com o atual presidente Stanislaw Wojciechowski, os combates começam. Eram cerca de 6.000 tropas legalistas contra 12.000 a favor de Piłsudski. Em 4 dias, as forças legalistas se rendem, o presidente renuncia e o golpe é instituído. Nos 4 dias de combate, cerca de 300 pessoas vieram a falecer e aproximadamente 1.000
ficaram feridas. Com a renúncia do presidente, Ignacy Moskowski foi eleito presidente da República, dada a recusa de Piłsudski em assumir o poder. Este foi nomeado ministro dos Assuntos Militares, ao qual ocupou pelo resto de sua vida. Ele influenciava diretamente nas escolhas dos presidentes, sendo considerado o presidente de facto. Iniciando então o período conhecido como Sanacja, saneamento, o novo governo tentou passar uma imagem democrática à população, não transformando a realidade política polonesa de uma hora para outra, mas gradualmente transferindo os poderes do parlamento para as mãos do presidente. Isso transformou a Polônia de um regime parlamentar para um presidencialismo autoritário. Um exemplo deste autoritarismo se vê nas eleições de 1930. Prevendo uma virtual derrota de seus nomes, os partidos de oposição ao novo governo foram censurados, com seus maiores representantes sendo presos ou levados a julgamento por crimes estranhos. Tal situação levou ao que ficou conhecido como Julgamentos de Brest, onde esses deputados foram julgados. Além disso, houve uma censura à publicação de muitos periódicos neste ano, com quase 1000 publicações passando por uma censura. Tal procedimento com a oposição foi mal vista à comunidade internacional, que passou a ver com desconfiança essas mudanças ocorridas no governo polonês. Paralelamente a este ocorrido, começou a surgir um certo culto à personalidade de Piłsudski, coisa que só veio a agravar após a sua morte em 1935. Ainda hoje na Polônia se vê estátuas de Piłsudski, algumas feitas durante este período do entreguerras, outras após a queda do comunismo na Polônia nos anos 80. Neste ano de 1985 é promulgada uma nova Constituição, em substituição à Constituição Parlamentarista de 1921. Nela estão ratificadas todas aquelas mudanças que haviam ocorrido durante este período de 10 anos. O golpe acontece em 26, a nova Constituição ela é promulgada em 35. Nela, todos aqueles direitos, tudo aquilo que o presidente fazia, por exemplo, dissolver o parlamento, agora estava legalizado. Ou seja, agora, tecnicamente, ele não estava fazendo nada de errado. Está, mas agora está amparado pela lei. E um outro ponto muito forte envolvendo essa questão da repressão durante este período está associado às minorias nacionais, a esses ucranianos, a esses belorussos, a esses judeus que viviam na Polônia durante este período. Durante o regime de Piłsudski, durante o período onde ele teve as suas marionetes comandando a presidência da Polônia, houve uma certa relação de amizade entre esses povos e o governo central. Com o seu falecimento, em 1935, isso muda. Essas minorias elas são perseguidas, seus jornais são censurados, as suas escolas são obrigadas a passar o idioma polonês, pois é o idioma de Estado, algo bem semelhante que acontece aqui no Brasil durante o regime do Vargas, em que você tem uma certa repressão a essas culturas, por exemplo, alemã, durante o período da guerra. Mas não havia nenhuma guerra com esses outros povos, realmente foi um processo de assimilação muito dura que o Estado fez até 1939. E isto veio perdurar até que, em agosto de 1939, os alemães e soviéticos invadiram o território polonês, dando início à Segunda Guerra Mundial. Com isto, o período conhecido como Sanacja se encerra. Mesmo com parte do governo se refugiando fora da Polônia e a Constituição de 35 tendo valor a este governo em exílio, na prática, a Segunda República Polonesa havia se encerrado.